O Brasil é mundialmente conhecido como país de grande desigualdade social. Um dos principais motivos para tanto é o nosso ineficiente e injusto sistema tributário, o qual é sempre reformado sem sucesso por diferentes governos. Um verdadeiro quebra-cabeças monetário, porém, nenhuma mudança próxima à realidade do povo brasileiro foi proposta. O que temos são muitas emendas ao escasso orçamento público e agora, da nossa ínfima e deficitária Previdência Social. Infelizmente, é difícil haver uma verdadeira reforma tributária no Brasil sem se promulgar uma nova Constituição Nacional. E assim, o povo brasileiro vai levando sua vida como pode. É necessário e urgente um novo sistema tributário no Brasil para estabelecer políticas públicas realistas. Há muitos anos, projetos e discussões sobre essas reformas encontram-se engavetadas nas mesas de deputados federais e senadores em Brasília. Agora, se o imposto, ou seja, o tributo, é uma obrigação do cidadão para com o Estado, o que pagamos tem princípios ligados ao atendimento objetivo de políticas públicas para a melhor qualidade de vida daquele que o provém. Em outras palavras, o dinheiro que você paga em impostos é para que viva melhor, para que sua família tenha dignidade, para que nossa terceira idade tenha respeito e para que nossas crianças tenham um futuro, pois no Brasil, durante os últimos 13 anos, tudo isso foi esquecido. Hoje, o Questão de Justiça vai estabelecer uma conexão direta com o sistema de tributos mundial, através de uma exclusiva entrevista internacional com o jurista chileno Patrício Masbernat Munhoz, de vasto currículo, doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madrid, Espanha, e membro correspondente da Academia Brasileira de Direito Tributário, além de colaborador do International Bureau of Fiscal Documentation, Holanda. Essa extraordinária entrevista é fruto de uma parceria com o doutor Marcelo Campos, presidente da Academia Brasileira de Direito Tributário e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. À frente do Questão de Justiça, nessa entrevista, eu, jornalista e radialista Raul Jafé. É um grande prazer estar com os senhores telespectadores. Bem, então vamos aqui aos nossos convidados de hoje. Eu queria dizer que é uma grande alegria, um grande prazer estar com o doutor Patrício Masbernat, que também me lembra aqui o doutor Marcelo, que é diretor do doutorado da Universidade Autônoma de Chile e que ele me falava que é um investigador, né, doutor Marcelo? Exato. Que para nós investigador é um termo meio policial, né? É policialesco, talvez. Mas né? que no caso do doutor Patrício, aqui no caso, ele é um pesquisador. Sim, os investigadores na língua espanhola são chamados pessoas que pesquisam. Ele é um grande pesquisador. Isso até, a gente falava até em off, até dá uma conotação a respeito disso, que no Brasil, agora que nós estamos começando com essa história de pesquisador nas universidades, pois né? De economia, no caso. Pouco tempo atrás você não ouvia falar nos pesquisadores, né? Você tinha um trabalho, você se formava, trabalhava no direito, necessariamente você iria ou manter uma atividade didática, pedagógica. Eu dou aula há 20 anos na faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e exerço algumas atividades acadêmicas junto à Academia Brasileira de Direito Tributário. Mas não era comum, era muito difícil você ter pesquisas e pessoas, inclusive, que conseguiam viver de pesquisa no Brasil. Hoje você tem aumentaram o número de pesquisas, né, em todas as universidades, né, e fora do país isso já era muito comum, né, ou seja, o professor Patrício Masbernat tem mais de 15 anos de pesquisa, né, trabalhando diretamente com pesquisa de sistemas tributários internacionais. Então, assim,
para nós é uma novidade, ou para nós é uma recente proliferação das pesquisas, dos grupos de pesquisas junto às universidades. Né? Mas que hoje está animado, eu diria para você que hoje realmente a investigação é muito promissora e o trabalho que está sendo desenvolvido é um trabalho em contato com todo o mundo. Né? Ou seja, o que acontece é que existe uma aproximação, ou seja, redes de pesquisa estão sendo formadas em todo o mundo. O professor Mas Bernard, ele tem um trabalho e nós estamos tentando fechar cada vez maior número de redes de pesquisa, inclusive com a instituição Academia Brasileira de Direito Tributário e com universidades no Brasil. Né? Bom, doutor Patrício, é uma grande honra tê-lo aqui conosco. A Questão da Justiça agradece a sua presença. Sei que o senhor veio aqui de passagem para congressos e nos dá essa oportunidade de questionar. Acho que até a pergunta quase que óbvia que o nosso telespectador gostaria que a gente fizesse é o seguinte: qual a diferença de arrecadação do sistema tributário chileno para o atual sistema brasileiro? Quer dizer, o que o Chile conseguiu de eficiência no seu sistema tributário que faz com que o Chile seja o país que mais se desenvolveu na América do Sul nos últimos anos? En materia tributaria, yo creo que la mayor eficiencia fue la administración tributaria. Existió una preocupación en los años 90, hasta prácticamente hasta el 2000 y algo, 2005, 2006, por desarrollar al máximo la administración tributaria. Eso fue muy bueno porque ya los abogados, asesores de empresas tienen muy buen nivel, pero había que dotar al Estado de gente altamente preparada. Las personas altamente preparadas colaboran con el sistema tributario porque no cometen errores inapropiados, sino aplican correctamente la legislación tributaria, que está constituida por las normas que como país se han dado. O Chile possui vários sistemas, mas aqui no Brasil nós temos imposto de tudo. Aqui é tudo, só um calhamaço de impostos que as empresas brasileiras pagam, tornando quase insustentável. Que tributo se paga no Chile? Quer dizer, eu vou lá, a empresa chilena, a indústria chilena, o comércio chileno, que tipo de impostos que eles pagam hoje? Hay que hacer una distinción porque en Chile se entiende que el sistema tributario son solamente los impuestos directos, ¿ya? O indirectos, pero aquellos que normalmente en todo el mundo se entienden como impuestos, no contribuciones ni tasas. ¿Ya? Dicho eso, se paga el IVA, el impuesto al valor agregado o añadido. O IVA que nós chegamos até, né, doutor, aqui no Brasil. O ICMS é um arremedo de IVA. É um arremedo. Assim. Nós tínhamos aquela famosa proposta de imposto único do professor Marcos Sintra Cavalcante, mas era uma ideia de um IVA também que no Brasil iria juntar com outros impostos. Não, ele estava mais para a CPMF do que para um IVA, propriamente dito. Né? Há um imposto final a las personas. Sí, impuesto de renta. Impuesto a la renta y un impuesto a la renta de las empresas que constituye un préstamo al Estado con cargo realmente al único impuesto final que existe en Chile a la renta, que es el impuesto de las personas físicas. E se distingue, por exemplo, nas empresas, o ramo de atividade aumenta ou diminui a tributação conforme o ramo de atividade, a atividade de cada empresa? Hay pocos casos específicos, pero hay una sobretasa o sobreimposición específica en materia minera, ¿no? Porque por su estructura tributaria suelen pagar muy poco porque tienen muchos costos asociados a la explotación y por eso pagan al final muy pocos impuestos, ¿ya? Por eso hay un impuesto específico por cantidad, por toneladas vendidas. ¿Ya? Isso para mineração. Para las mineras. Hay impuestos con base presunta o presuntiva, no efectiva, que es una excepción, y para las pequeñas y medianas empresas, o mínimas empresas, muy pequeñísimas, microempresas. Que são semelhantes ao que nós temos aqui de imposto presumido, certo. O IR presumido. É que lá o presumido já faz às vezes do simples, porque na verdade não existe uma quantidade, porque não é um ente, não é uma federação. Em termos de arrecadação, é só a União, né? Ou seja, só existe um governo que faz a arrecadação do imposto. Por isso que não existe a necessidade de você simplificar, porque já é simples. Já é simples. Né? E o que você tem para pequenos e grandes, para você não ter um controle, ou que você não tenha a necessidade de ter toda uma burocracia para você separar despesas, para poder fazer o registro de despesas. Então, para as empresas pequenas e menores,
a solução foi, olha, nós, a exemplo do que se faz aqui com o lucro presumido das empresas, nós pressupomos que o seu lucro efetivo, descontadas as despesas, elas são estipuladas, arbitradas pelo governo. No caso do Chile, isso se equivale a uma empresa, a um favorecimento de tributação para as pequenas e médias empresas. Quer dizer, é um valor menor do que aqui a gente paga. E lá está sendo, dentro de uma reforma tributária recém-implantada, lá em 2014, está se estreitando mais a utilização, porque começou a se colocar mais gente. Como é uma tributação favorecida, mais gente queria entrar dentro dessa boquinha. Desse e aí, regime, né? exatamente. E aí o que aconteceu foi que, com a reforma atual, eles deram uma restrição a isso, né? Conhecimento que gera ações. Ações que geram impacto. Em 40 anos de história, o SESA se consolidou como uma entidade inclusiva e moderna. Mais de 1.000 sociedades, 16 seccionais, 13 comitês. Nossa missão? Liderar temas fundamentais para as sociedades de advogados e o direito. Nossa visão? Ser a instituição de referência, com credibilidade e vanguarda. Atuamos com excelência, liderança, modernidade plural e inovação colaborativa. A excelência técnica de nossas associadas nos destaca. Nascemos para impulsionar o desenvolvimento das sociedades de advogados. Debate sobre regulamentação, gestão, formação de sócios. Marcamos 4 décadas de liderança. Associe-se ao maior network de sociedades de advogados do Brasil. Participe de discussões impactantes sobre o futuro do direito e da sociedade. SESA, Centro de Estudos das Sociedades de Advogados. Faça parte dessa história. Associe-se hoje. São Paulo completa 472 anos e quem comemora é você, que vive a cidade com mais segurança, que aproveita o verde cada vez mais presente nas ruas, que faz esta capital ser a terra da oportunidade e do emprego. Porque quando São Paulo melhora, a vida da gente melhora junto. E quando a vida melhora, a gente comemora. Prefeitura de São Paulo. Quer dizer, pelo que eu entendi até conversando com o senhor antes, no Chile essa reforma se desenvolve em 4 anos, para que se façam ajustes? Sí, el fundamento de la reforma tributaria era doble. Primero, financiar derechos sociales, básicamente el derecho a la educación gratuita, La casa pública. própria, né? No, básicamente la educación pública. A educação pública. Educação Porque lá não pública. existia essa, não é como no Brasil que você não tem. Lá mesmo as públicas são pagas, né? Tá. Então existe lá realmente aquela questão da privatização, ou seja, tudo é privatizado e você não tem como, você cobra efetivamente o imposto sobre, você cobra efetivamente o imposto de quem utiliza o serviço público de educação. Então são poucos, mas ainda assim são pagos, ou eram pagos sempre, nunca tinha uma gratuita. Agora, com isso, vai se ter, ou seja, se começou a entender com a possibilidade de você ter alguns setores, né? São muito poucos, muito restritos, mas vai ter um pagamento por parte do governo do estudo para os que não têm condição de pagar. Porque, segundo, até é importante esclarecer, que o doutor Patrício vinha nos comentando aqui em off, que no Chile... nada, é o contrário do regime que estava sendo implantado no Brasil até agora, que é um regime onde se procura dar toda a força ao Estado. O Estado aqui quer deter o poder em tudo. Lá no Chile não, pelo contrário, o Estado não tem praticamente influência, né? Tudo é privatizado, é isso? Lo que pasa es que esto es un sí y un no como respuesta u observación, porque el Estado es grande. El Estado tiene muchos recursos, incluso tiene con la reforma tributaria más recursos, solo que la gestión de los recursos o la gestión de los servicios públicos se hace por el sector privado, ¿ya? Y entonces el Estado de Chile recoge dinero a través de impuestos para la educación de todos los estudiantes, por ejemplo, universitarios, pero la gestión de esa educación la pueden dar empresas privadas o el sector público, ¿ya?
lo mismo pasa en diversos sectores como infraestructura u otros. El Estado tiene una importante participación, pero más que nada en la regulación o en la entrega de subsidios o fondos para que la gestión la realicen empresas privadas. Ese es el sistema. Y el otro objetivo de la reforma tributaria, que como tú bien dices, se desarrolló gradualmente en varios años, es otorgar mayor justicia tributaria a los impuestos, a la carga tributaria. Es decir, que reflejara mejor las capacidades contributivas de cada contribuyente, o la capacidad económica de cada contribuyente. Y eso se logró en alguna medida, y por eso se incorporó una cláusula anti-elusión, y vinculado a esa reforma tributaria llegó esta cláusula que estábamos hablando en off, sobre repatriación de capitales, o como tú bien dijiste, de información sobre capitales de chilenos en el exterior. Só para você ter uma ideia, essa reforma que o Patrício diz, primeiro, o mais surpreendente, né, dentro do começo das suas palavras aqui hoje, ou seja, lá você tem um processo de reforma. Né? Não é uma reforma, a partir de amanhã tudo funciona, ninguém sabe o que tem que fazer, o governo está perdido, está todo mundo perdido, não sabe como é que vai. Geralmente 31 de dezembro, ou seja, a partir de janeiro já se inicia. Agora, há pouco tempo atrás, se deu um prazinho de 90 dias, mas nós estamos acostumados no Brasil em reforma, é final de ano, no ano seguinte você já começa andando sem saber o que é que vai, para onde vai, né? E muitos dos empresários entrando em passivos tributários sem ter a menor noção do que está acontecendo. Então, assim, ele entra, começa o ano, começa a fazer o trabalho e já se depara com uma nova legislação que não tem a menor noção de como conseguir segui-la. O que acontece é o seguinte, primeira coisa que ele falou que é importantíssima, existe lá no Chile uma confiança naquilo que se chama SII, né, qual que é a sigla SII? Serviço de Impostos Internos, Internal Revenue Service, como em Serviço de Impostos Internos, né, que é a nossa Receita Federal. Então, eles têm uma confiança muito grande. A Receita está muito preocupada em orientar. Né? E isso fica muito claro porque todos têm segurança. Né? Isso eu observei, eu já fui ao Chile fazer palestra, e você se observa que existe uma confiança muito grande, coisa que no Brasil não existe. Né? Então você tem, primeiro, uma confiança de que não se está preocupado unicamente com a arrecadação, mas principalmente com a orientação. Né? E isso, para ter efetividade, a reforma não pode ser imediata, ela tem que demorar o quanto tempo tem que demorar para poder as pessoas se acostumarem com a ideia. E até para possíveis emendas. Sim. Mudanças. Correções de rumo. Eu tive no Chile em 2014. Foi quando se implementou, em setembro de 2014, se implementou a reforma. Ela está se cumprindo até hoje. Patrício falava de um dos temas que é o da norma antielusiva, né? É curioso, né? Aqui nós temos a norma, que chama-se norma antielusiva, que ela foi colocada no sistema tributário brasileiro, dentro do Código Tributário Nacional, parágrafo único do artigo 116, em 2001. E quando eu fui dar a palestra no Chile, já se estava aprovando essa reforma, e eu fui falar da norma antielusiva brasileira. E o que eu tinha para falar da norma antielusiva brasileira é que simplesmente ela não funcionou. Né? Porque até hoje você tem a necessidade de regulamentar através de lei, mas a única tentativa de lei que nós tivemos foi através de uma medida provisória no final do governo Fernando Henrique Cardoso, se não me engano o número era 66, que não converteu em lei, ou seja, ela se finalizou, e que era uma situação ridícula, em que você pegava qualquer ato de um contribuinte, simplesmente ele podia ser desconsiderado a partir da realização de uma conta. De que forma você pode fazer esse mesmo negócio jurídico pagando mais imposto? Então, a norma que regulamentou o artigo 116, que fala que vai ser desconsiderados atos ou negócios jurídicos dissimulados, essa é a redação mais ou menos do parágrafo 1 do artigo 116, ela foi interpretada ou foi regulamentada pela MP 66 de uma forma muito curiosa, que foi o seguinte: escuta, você mudou o copo de posição. Ah, tá, quanto é que você paga de imposto para fazer este trajeto?
Ah, você paga 10? Tá, e se você fizesse este outro trajeto, ou seja, se fizesse um outro trajeto mais longo, ah, isso aqui pagaria 16 de imposto. Então eu desconsidero o trajeto original e passo a tributá-lo segundo um trajeto que a carga tributária é maior. Já foi exatamente isso que você faz. Você fala, ah, não, quais são as possibilidades de fazer a mesma coisa e qual a carga tributária? Vamos ficar com a carga tributária maior. Ponto. Tá? Por isso que aconteceu. A hora de regulamentar, essa regulamentação ninguém aceitou. Nunca se possibilia imaginar disso ser convertido em lei. Enquanto que a norma antielusiva ou antielusiva que se aprovou no Chile, que se está implementando, vai se implementar até esse ano, né? Acho que até o final do ano nós temos ela implementada. O processo todo é até 2018, mas ele vai sendo aplicado de forma fatiada, vamos dizer assim. A norma antielusiva ela foi aprovada, tem que ser implementada até o final do ano, tanto que é objeto de uma cartilha que o governo chileno fez, explicando como é que funciona, né? Que na verdade é uma coisa interessante. Mas houve grande modificação do sistema anterior, quer dizer, foi grande, muito palpável. Sí, pero produjo algunas dificultades, porque a pesar de que estuvo bien hecho, porque comenzó con un pacto de todos los partidos políticos, pero cuando llevaron el pacto a la letra, hubo algunas disconformidades de cómo se escribió la primera reforma, y esta reforma en el año 2015 fue nuevamente modificada. Y entonces hubo una modificación de la modificación, y que básicamente se incorporó más voces del mundo empresarial y de los asesores de las empresas privadas. Aunque parezca extraño, la reforma se reformou mais escuchando ao setor privado. Que aqui no Brasil que não acontece, né? É a última pessoa. É o último que é ouvido aqui no país. Exatamente. Essas são as nossas comparações. Eu encontro que é bueno escuchar o setor privado, obviamente, a todos os sectores, o sea, al pequeño empresario, no solamente al grande empresario, ¿no? Que es el que tiene más voz usualmente, porque es bueno tenerlo arriba de la mesa. É o que dá emprego, né? Que abajo de la mesa, digamos, porque siempre va a querer participar, ¿me explico, no? Porque tiene grandes intereses que proteger. Entonces, el gran empresario y el pequeño empresario tienen intereses que proteger. Y entonces es importante tener vías, y Chile también ha tenido un proceso de transparentación en la comunicación del sector privado con el sector público, ¿ya? A través de sistemas de transparencia y de transparentar las agendas de los parlamentarios en la recepción de las reuniones con empresarios. O sea, aquí lo importante es que haya confianza mutua y diálogo transparente. Yo creo que, como dicen, es el sol lo que desinfecta. É verdade, porque a grande pergunta é o seguinte, no caso do Chile, a indústria chilena hoje, ela é basicamente composta, quais seriam os grandes produtos de exportação do Chile, além do vinho, né? Sim, que hoje o vinho chileno é muito conceituado no mundo todo. Sim, e retail. Los grandes Temos a mineração também, que é muito forte. Las grandes empresas, claro, de supermercados y tiendas de departamento. Eso es muy poderoso en Chile y son transnacionales. También normalmente en conjunto con empresas extranjeras, en joint venture, o asociaciones estratégicas u otros, transportes terrestre, marítimo, minería, agricultura, etc. Eu pergunto, qual foi na Pesca? sua... as minas, a mineração, salmão chileno também. Mas eu pergunto o seguinte, na sua opinião, nesses últimos anos, o Chile ter se tornado um país de vanguarda na América do Sul, o que o senhor atribui, o que aconteceu com o país Chile que levou a essa guinada positiva? Quais foram os fatores principais? A ver, se discute que ahora siga teniendo tanto impulso la economía chilena, se discute. Pero yo creo que, a mi juicio, creo que lo que condujo a esto fue el trabajo de todos los chilenos. Es decir, todos sabíamos que dependíamos de nuestro trabajo, de levantarnos muy temprano en la mañana, hacer muy bien las tareas en tu trabajo, recibir una remuneración más o menos acorde con tu esfuerzo o con tus estudios y tu preparación, y luego de eso
ser responsable también con la vida privada, ¿ya? Y yo creo que eso fue, yo creo que las políticas públicas ayudaron muchísimo, ¿ya? Porque las políticas públicas mantuvieron un país ordenado, ¿ya? Saiu pouco daquela linha populista, que é muito comum nos países da América do Sul, onde impera o populismo. Sí, sí, absolutamente. O sea, no existía el populismo. De hecho, el populismo es peligroso en todas partes y sabemos que hasta en Estados Unidos, en las grandes potencias, puede existir un populismo. ¿Ah? Eso es muy peligroso, efectivamente, porque nos saca de nuestra actividad profesional o de nuestro trabajo, que es lo que produce la riqueza. Si la producción de la riqueza no es mágica, esto implica esfuerzo y horas de trabajo. ¿Ah? Y sumar horas de trabajo, horas de productividad y mejorar nuestra productividad implica mayor riqueza. A carga horária de trabalho no Chile hoje é de quantas horas semanais? Chile está en la OCDE. Chile fue tradicionalmente la mayor carga de la OCDE. Actualmente no es la mayor. Actualmente creo que México está por arriba, pero no es tanto las horas de trabajo, también es la calidad del trabajo, la calidad de las organizaciones empresariales para que generen riqueza por sí mismas en relación con el trabajo. Pero la carga es bastante alta. La formal son 44 horas a la semana, pero la real yo creo que está sobre las 60, la real. Pode ser 58, 55 mínima. E isso gera para as empresas encargos muito grandes, quer dizer, se aumenta muito o custo das empresas por causa de chegar-se de repente a 55, 58 horas. No, porque se pagan adicionalmente remunerações adicionais, horas extraordinárias. Horas é como aqui tem, mas aqui no Brasil um dos grandes problemas é o seguinte, você paga muitos encargos sobre as horas extras trabalhadas. No, es que ya se hace el mecanismo distinto. Se analiza más o menos en general cuántas horas necesita trabajar cada trabajador y de acuerdo a eso se le considera un trabajo que incluya las horas extras. ¿Ya? Pero las remuneraciones en Chile son generalmente bastante bajas. ¿Ya? Y no tienen cargo social, ¿verdad? Hay muy poco apoyo social. Lo que incide como tributo para el pago para la empresa que se paga el funcionário. Te refieres a só para que se haja uma referência, imposto. para que possamos fazer uma referência. Aqui no Brasil, por exemplo, no ramo da construção civil, se um trabalhador recebe R$2.000 por mês de salário, os tributos para a empresa, na verdade, saem a 4. 2 dele e 2 de tributos. Ya, ese es un tema complicado de señalar, porque las empresas absorben de alguna manera, a través de costos, los impuestos. ¿Ya? Y hay que ser realista, es decir, la empresa que no puede estructurar sus costos, o sea, dentro de sus costos, los impuestos, quiebra. ¿Ya? Entonces hay que ser cuidadoso con los impuestos y con las cargas o sobrecargas. Yo creo más, y yo creo que los chilenos creen más que en aumentar los impuestos, creen un poco más en entregar subsidios al empleo, por ejemplo, o lo otro es otros mecanismos o aumentar la productividad del trabajador, pero no aumentar los impuestos ni aún de cargo del empresario, porque se transforma siempre en una carga a su competitividad en la economía. Sí. O sea, y va a ser destruido. O sea, por ejemplo, una gran empresa puede tener mayor flexibilidad para poder pagar impuestos, para planificar. Pero las pequeñas empresas o medianas no pueden, por ejemplo, llevar a precios todos los impuestos que les suben y quiebran, ¿ya? Y se tornan poco competitivas. Entonces yo creo que aumentar impuestos siempre va a ser malo para las pequeñas y medianas empresas o para las microempresas. ¿Ya? Y lo que hay que apostar más, y yo creo que Chile le fue bien mientras ha apostado más, en la formación del capital humano, en el aumento de la productividad, en el aumento de la remuneración y un sistema tributario transparente, fácil de utilizar, una administración tributaria que acompañe más que ataque al contribuyente. Eso es un ideal. En todo caso, Chile tiene algunos defectos, ¿ah? Pero yo creo que gracias a Dios aún tenemos menos defectos que virtudes. Conhecimento que gera ações, ações que geram impacto.
Em 40 anos de história, o SESA se consolidou como uma entidade inclusiva e moderna. Mais de 1.000 sociedades, 16 seccionais, 13 comitês. Nossa missão? Liderar temas fundamentais para as sociedades de advogados e o direito. Nossa visão? Ser a instituição de referência, com credibilidade e vanguarda. Atuamos com excelência, liderança, modernidade plural e inovação colaborativa. A excelência técnica de nossas associadas nos destaca. Nascemos para impulsionar o desenvolvimento das sociedades de advogados. Debate sobre regulamentação, gestão, formação de sócios. Marcamos 4 décadas de liderança. Associe-se ao maior network de sociedades de advogados do Brasil. Participe de discussões impactantes sobre o futuro do direito e da sociedade. SESA, Centro de Estudos das Sociedades de Advogados. Faça parte dessa história. Associe-se hoje. São Paulo completa 472 anos e quem comemora é você, que vive a cidade com mais segurança, que aproveita o verde cada vez mais presente nas ruas, que faz esta capital ser a terra da oportunidade e do emprego. Porque quando São Paulo melhora, a vida da gente melhora junto. E quando a vida melhora, a gente comemora. Prefeitura de São Paulo. Um grande abraço ao nosso apresentador principal, produtor desse programa, diretor, Walter Cilione. Um grande abraço a Walter Cilione, que estará com vocês de volta na semana seguinte. E eu fico o privilégio de ter aqui 2 mestres em Direito Tributário internacionais, inclusive o Dr. Patrício Mas Bernard, que, entre outras, é diretor de doutorado da Universidade Autônoma do Chile, além de um vasto currículo. E o Dr. Marcelo Campos, especialista em Direito Tributário e professor da Universidade Mackenzie. Agora, nesse segundo bloco, vamos falar de um assunto que está mexendo muito com as pessoas, que é a questão da repatriação do dinheiro público. Ou seja, o Brasil entrou num sistema que o Chile também entrou há algum tempo com muito sucesso, em que se dá uma espécie, não é bem uma anistia, né, doutor Marcelo? Mas se permite que aquelas pessoas que tinham dinheiro no exterior, né, muitos levaram ou para fins ilícitos, outros levaram para se proteger, né, outros levaram porque tinham empresas no exterior, enfim, muita gente levou o dinheiro de forma irregular do Brasil e agora tem que se denunciar. Por quê? Porque os acordos internacionais que o Brasil está fazendo, não só com os Estados Unidos, mas com outros países, está denunciando o dinheiro que brasileiros possuem no exterior. E o prazo agora é para o dia 30. 30 de outubro. 30 de outubro, do mês de outubro. E, segundo o doutor Marcelo, muita gente ainda não conseguiu trazer o dinheiro para poder pagar. Porque, na verdade, ele não é obrigado a trazer o dinheiro de volta. Ele é obrigado a trazer 30%, né, desse dinheiro. Não, né? Reconhecer, basicamente. Reconhecer, mas tem que trazer para pagar. Como é que ele vai pagar? Exatamente. Porque é outro negócio. Vamos dizer que uma pessoa tenha $1 milhão no exterior. Ele denunciou que ele tem esse $1 milhão, vai ter que pagar 15% de multa e 15% de impostos. Portanto, ele terá que arrumar $300 mil para pagar a conta. É isso que eu falei? Basicamente isso. Basicamente que isso. ele pode ter aqui, né? Não sei, não conheço a Agora, carteira dele. Se ele não tiver aqui, vai ter que trazer. ele vai ter que trazer do exterior. Veja, a questão da repatriação é uma questão que está sendo tratada de uma forma bem interessante, que pode ser um adjetivo não talvez correto, mas bem diferente pelo governo brasileiro. O que nós tivemos a experiência do Chile, vamos trazer a experiência do Chile, que o Patrício está aqui, podemos falar dela também. Ou seja, nós tivemos na reforma tributária chilena a própria oportunidade de repatriação também. Por quê? Porque o que se pensou foi o seguinte: o Brasil e Chile estão participando de troca de informações entre as receitas federais através da OCDE. O Chile é um dos únicos países na América Latina que juntamente com o México, que são membros da OCDE. O que é a OCDE? OCDE é a Organização de Comércio... Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Isso, comércio e economia. É isso, Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E essa OCDE, ou seja, os países membros começaram a trocar. O foco é transparência.
e começaram a trocar informações, as receitas federais começaram a trocar. Ao mesmo tempo, nós temos para o lado dos Estados Unidos o chamado FACTA, né? Que é um acordo também de troca de informações. Então, o que aconteceu foi o seguinte, né? Além disso, nós tivemos Panama Papers, nós tivemos Bahama Papers, nós tivemos alguns outros leaks, que são esses vazamentos de informação, em que... De paraísos, vou esclarecer para o nosso telespectador, que são paraísos fiscais, né? Onde Sim, as pessoas na montam verdade, suas offshores. Não, o que acontece é o seguinte, o Panama Papers, na verdade, era o arquivo, é um hacker que quebrou o sigilo de um escritório de advocacia que tinham várias empresas que estavam sendo organizadas, essas sociedades, que eram organizadas em paraísos fiscais e que você não identificava os reais proprietários do dinheiro, né? Então, você não tinha como identificar quem eram os sócios. E aí, o que aconteceu? Esse hacker, ele quebrou e conseguiu ver quem eram os reais sócios daquilo. E isso, juntamente com uma empresa de investigação internacional de jornalistas, tornaram público esse conteúdo que o hacker quebrou. Ao mesmo tempo, e mais recentemente, nas Bahamas, boa parte das empresas estavam no Panamá, que eram do escritório Fonseca, Mossack Fonseca. Ao mesmo tempo, e mais recentemente, nas Bahamas, nós tivemos o mesmo fenômeno. Hackers quebrando o sigilo e expondo os reais sócios dessas empresas, né? Então, o que acontece é o seguinte, você tem isso, informação sendo trocada, pressão dos Estados Unidos para informação acerca de contas correntes e transferências de dinheiro, isso a partir de 11 de setembro, né? Se começou a se focar muito nisso, porque Pelo aí terrorismo, pelo terrorismo, principal, né? Sim. E aí toda essa troca de informações necessariamente haveriam de resultar em uma identificação de todas essas pessoas que tinham dinheiro fora. E eu acho que o grande problema, pelo menos isso foi falado abertamente no Chile, no Brasil não tanto, que essa quantidade de informação que passa a ser informada automaticamente a partir do ano que vem, essa quantidade de informação, evidentemente, tem dificuldade de ser processada. Você não tem como processar tanta informação. Então, os governos fizeram o seguinte, eles optaram por fazer uma norma de repatriação, que, na verdade, não há necessidade efetiva do dinheiro retornar ao Brasil. Evidentemente que caso, por exemplo, como você falou, você precisa pagar o imposto. E você não tem o dinheiro aqui, Você não né? tem dinheiro aqui, você tem que trazer uma parte para poder pagar o imposto. E é isso que os bancos estão dificultando nesse prezado momento. E esse momento, o que acontece é o seguinte, nós tivemos um processo, ele foi recentemente regulamentado, diria 2 meses atrás. De lá para cá, nós tivemos uma tentativa de uma alteração do texto legal que regula essa repatriação. Então, nós tivemos boa parte das pessoas aguardando veja, tinha uma norma aprovada, né? Uma lei de repatriação efetivamente. E aí, alguns termos dessa lei começaram a ser discutidos e ser objeto de uma alteração legislativa. Ou seja, tivemos uma lei, essa lei estava sendo objeto de discussão até a semana passada no Congresso para ver se poderia fazer uma alteração para fixar alguns pontos dela. Alguns pontos necessários de interesse de estados e municípios, que era a possibilidade do estado e município participar das multas, porque, como você disse, Raul, é 15% de imposto e 15% de multa, 100% de 15%, então são mais 15% de multa, então total 30%. Dessa fatia do bolo, aí como é que se distribui A parte dos esse 15% do imposto, ela é fatiada com estados e municípios. A parte dos 15% de multa, não. Então, o que acontece? Existe um interesse evidente de estados e municípios na alteração do texto. Uma outra alteração é uma alteração que, sinceramente, não me faz o menor sentido. Assim que se apresentou o texto da lei, lá claramente dizia o seguinte, escuta, se tiver valor em 31 de dezembro, o tributo incide sobre o valor de 31 de dezembro. Se não tiver, aí você tem que voltar para ver qual foi o maior valor para fins de tributação. É o que eles chamam já da foto e filme. Ou do filme. Exatamente. O filme é que você vai voltando para trás para ver quando ele tinha o maior valor. E a foto é aquele retrato de 31 de dezembro de 2014. Né? 2014. É. Então é o seguinte, quando se fazia isso, assim, foi evidente, está claro, está escrito na lei, que seria isso, seria
o 31 de dezembro ou retroagindo no caso de não ter zero no dia 31 de dezembro. Então, nessa situação, você teria a opção de fazer a repatriação, diga-se, informar o fisco a existência de valores no exterior. E ter direito a não ser preso por isso, a não ser, né, a não correr riscos penais, porque, na verdade, você teria revelado o quê? Que você cometeu um crime porque você remeteu e manteve dinheiro fora do país ilegalmente. E isso era o grande problema, ou seja, muita gente mandou para fora para se assegurar que, por exemplo, o governo não avançaria sobre seus recursos, né? Isso foi uma prática, sobretudo, desde o Collor, quando se avançou com a poupança, o pessoal ficou meio gato escaldado. Quer dizer, né? nem todos foram mal intencionados no sentido de lesar o país, mas com medo de repente, ter o seu dinheiro tomado e não ter onde se virar, né? Exatamente. É diferente do sujeito mal intencionado que desviou, que usou caixa. O traficante de drogas, por exemplo, não consegue repatriar. Você não tem como repatriar. Ou esse dinheiro que estão aí nas lava-jatos, nessas... Também não tem, porque você vai acabar se identificando como sendo, ou seja, não existe... E já existe a lei, né? O que acontece é, tentou se alterar para fixar essa questão da foto e do filme, que foi criada somente dentro de uma interpretação da Procuradoria da Fazenda, ou seja, isso não existe na lei. Mas mesmo assim, falou, não, vamos afastar dentro da lei essa interpretação errada da Procuradoria da Fazenda. E a pessoa que tinha, doutor, vamos dizer, valores pequenos, vamos dizer, 10, 20, 30 mil dólares, inferiores a 50 mil dólares? Na verdade, inferiores a 100 mil dólares, existe a repatriação. A única diferença é que você não tem a necessidade de informar a Receita diretamente. Então, até 100 mil dólares, os dinheiros retornam ao Brasil, você preenche a declaração, só que não existe a necessidade de que o banco aqui do Brasil informe a Receita Federal. Ele vai ficar lá, evidentemente que você vai passar a informar, você está informando, você é a Receita Federal, e você vai estar informando também à medida que você faz as alterações nas suas 2 últimas declarações de imposto de renda. Tá? Então, assim, na verdade, não basta só o DERCAT, mas o DERCAT reconhece a existência, te dá isenção de multa, né? Porque você já paga a multa, te dá anistia, né? Na verdade, te dá anistia, inclusive, das penais, e aí você consegue utilizar isso. O problema hoje que você estava falando das instituições financeiras é que está difícil você trazer os recursos para o Brasil, porque muitas instituições financeiras não estão mais atendendo aos contribuintes. Isso é um problema, porque muita gente ficou esperando para ver se a sentença, se a legislação se pacificava para poder ter segurança para poder fazer a repatriação. E aí o que acontece agora, que deu segurança, tem menos de uma semana que se decidiu que não iria mais alterar a legislação, agora não consegue fazê-lo porque os bancos têm se recusado em função dos compliances que não estão autorizados. Não, que existe um risco e efetivamente existe um medo do banco. Que não existe, porque você preenche lá o DERCAT, é óbvio que o banco não tem nenhuma responsabilidade, você está tudo se baseando na sua informação. Você informa que a entrada, o ganho foi lícito, você informa tudo isso, você informa de que forma foi feito o negócio e simplesmente o banco funciona como um cano, não é? Que a forma de trazer o dinheiro para cá você tem que fazer via instituição financeira. Você não consegue sacar o dinheiro lá. Né? Os próprios bancos suíços, por exemplo, eles exigem uma papelada que você preencha. Dependendo do banco, e alguns bancos, inclusive, que estavam envolvidos no Bahama Leaks, eles estão morrendo de medo disso. Estão morrendo de medo, porque eles orientavam clientes, instituições financeiras que orientavam os clientes a ter offshore. Isso. E aí começou a quebrar tudo, apareceu que os bancos é que estavam sendo... Hoje a ideia de fazer offshore é uma ideia, então, já furada completamente, para quem quer proteger. Hoje é difícil. Porque as informações, elas trocam, são trocadas. E aí você também pode ter a questão dos paraísos fiscais, que efetivamente não tem, né? Não adotam, não aceitam, não acatam as ordens, as determinações da OCDE, do FACTA e tudo mais, mas também acabam ficando meio enforcados. Mas os hackers denunciam e os jornalistas denunciam, eles estão sob denúncia. Exatamente. Como é que foi no Chile? En Chile el proceso fue bien especial porque un parlamentario de izquierda
reclamaba porque los empresarios mantenían dinero en el exterior y no la devolvían a Chile, o no usaban el dinero en Chile para invertir y producir riqueza en Chile. Y resulta que fue muy llamativo porque yo seguí toda esta historia y la prensa lo tomó como el gran héroe de una idea de repatriación de capitales a través de estas vías de la licitud de una nueva ley. Y los medios empresariales, la prensa de los empresarios, le empezaron a hacer todo tipo de entrevistas y este hombre empezó a mejorar su discurso y terminó presentando un proyecto al Congreso especial para, o sea, desde un alegato en contra de las empresas terminó siendo un apoyo a las empresas para poder ingresar los dineros. La dinámica política que es interesante, pero la idea básicamente es que, ¿por qué fue importante que él lo pusiera? Porque era un parlamentario de izquierda, entonces de alguna manera legitimaba el discurso que no era un problema de aquellos empresarios que defienden la posición de los empresarios, sino un empresario que defiende otros intereses, que apoyan esta idea de la repatriación, pero realmente era de la información de los capitales chilenos en el extranjero. Luego de eso, esto fue junto con la reforma, hubo una gran discusión y se planteó que cómo era posible blanquear dinero de personas que incumplían con la ley tributaria. No estamos hablando de delincuentes, solamente incumplidores, infractores de la ley tributaria. En la medida que estábamos creando una reforma tributaria para promover la justicia tributaria. ¿Ya? Pero... houve, no caso, assim, vamos dizer, ameaças criminais, quer dizer, de ser enquadrado criminalmente, a repatriação, como está sendo aqui no Brasil, por exemplo? Foi uma coisa mais espontânea, quer dizer, traga, denuncia, que não se acontece Exacto, nada. sí, porque a ver, se entiende que el empresario chileno no comete gran delito, lo que hace simplemente es levantar una empresa en el extranjero, probablemente por algún monto de dinero que recibió en el extranjero, y lo dejó solamente en el extranjero para hacer una inversión en el extranjero, ¿ya? Y la dejó en el lugar donde más convenía, que era un paraíso fiscal. Tampoco, me explico, ¿no? Y eso suele suceder, o sea, incluso patrimonios pequeños de personas con poco patrimonio, por ejemplo, quizás si yo hubiera tenido una asesoría, por ejemplo, en Francia, me pagan desde Francia, y yo quizás por el banco lo haga directamente en las Bahamas, y ahí haga alguna actividad. Pero... básicamente esto terminó con la explicación de cada 10 o 12 o 13 años en Chile se hace realmente una amnistía fiscal, se hace, ¿ya? Y esto vino de la mano de la política, de seguir entonces en la política de la OCDE, porque la OCDE lo hace cada 10 años, cada país de la OCDE, que son los países más ordenados, se supone, del mundo, lo hacen. OCDE, OCDE. Queria fazer Claro, OECD. resumo, mais ou menos, do que ele fala, até para o nosso Claro. telespectador que não entende muito bem o espanhol, né, que é o seguinte, mais ou menos, doutor, No, só para fazer um resumo, sí. só para que ele entenda Sí, bem. sí. Solo un minuto para terminar y la explicación para cerrar de vosotros, es que se partió con la idea del 15% más 15%, ese tipo de idea. Também como no Brasil. Sí, esas cosas se señalaron. Pero yo creo que primó en cierta medida la razonabilidad, porque la transparencia de la información de los inversionistas chilenos en el exterior no tiene solo por objeto contribuir, ya es mucho, porque es el 8% total de lo declarado, de los bienes declarados, que puede llegar a ser realmente más que la tributación de una empresa en el extranjero o en Chile. Me explico, es el 8% de todo lo declarado, no es poco, ¿ya? Pero más importante que eso incluso es la trazabilidad, trazar la información de los empresarios y todas sus operaciones en el exterior y todos los bienes y cómo lo hacen, y eso es una información muy buena que tiene, claro, que tiene la Administración Tributaria chilena para hacer un mejor control tanto para esos contribuyentes que declararon como para todos los demás que estén en situaciones parecidas. Entonces yo creo que es una suma absolutamente buena la amnistía cada cierto tiempo, con todas las resguardos que correspondan, e hecho corretamente. Rápido resumo, mais ou menos. Bom, primeiro, nós podemos aí agregar até algumas coisas. Primeiro, o processo de repatriação no Chile, ao contrário do nosso, que no fim sobraram 3 semanas para fazer, 2 no máximo, 2 e meia talvez, ele demorou 1 ano, né, durante o ano de 2015. Segundo, nós pagamos 15%, né, quem quisesse repatriar ou informar a existência do capital estrangeiro, ele pagava 15% mais 15% de multa.
né? O Chile começou com esse cálculo parecido e aí no final se fechou em 8%. O total de arrecadação do Chile no processo de repatriação foi de 1,5 bilhões de dólares. Isso só de imposto trazido para o governo, para os cofres públicos, que são pequenos em relação ao Brasil por uma questão de tamanho, mas são muito expressivos, né? 7.800 pessoas fizeram a repatriação no Chile. Ou seja, assim, foi um sucesso. Definitivamente foi um sucesso. E a preocupação era, e é muito diferente, é difícil até a gente compreender. Primeiro, que a carga tributária de 8% para eles já é alta. Então, para nós que estamos acostumados a pagar o diabo, então 8% para nós é um paraíso, né? Mas no Chile não, já é considerada alta. E efetivamente nós temos um processo de repatriação que durou 2 semanas e meia contra 1 ano do Chile, né? E que foi proposto por interesse da própria sociedade e o Patrício diz, é importante periodicamente você ter anistias para permitir a regularização das questões que envolvem a política fiscal. E no Brasil, o refis, por exemplo, está sendo objeto de críticas, a existência ou a possibilidade de existência de um refis está sendo objeto de crítica e o empresário brasileiro não vai conseguir sobreviver se não tiver um refis. Bom, tá certo. Pessoal, nós vamos chegando ao final, só queria retratar, Naldo, que se formos falar em carga tributária Brasil e Chile, o Brasil tem mais de 45% de carga. Nós trabalhamos 5 meses ou mais para pagar impostos, né? No Chile são por volta de 28%. 28%, pero hay que agregar también lo que no se cuenta como carga, que es las cotizaciones a Seguridad Social y a Salud, que en Chile no se cuenta. Seguro Social e Saúde. Claro, queda mais ou menos semelhante. Bom, olha, o papo estava ótimo aqui, tinha muito mais coisa a gente para perguntar, mas o tempo é implacável. Eu queria agradecer ao Dr. Patrício, muito honrado de tê-lo conosco ao programa, o senhor acrescentou bastante. Eu espero que, vindo ao Brasil, possa voltar aqui no nosso programa mais vezes. Muchas gracias. E eu, doutor Marcelo, obrigado pelas suas ilustrações. O convite, agradeço. E espero também que possamos continuar, porque nós queríamos falar um pouquinho da PEC, essa PEC do 241. 241, mas não deu tempo, realmente, foi muito mais importante a gente comentar sobre essas questões tributárias entre Brasil e Chile. Questão de justiça vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos os senhores telespectadores.